Sabe, tem uma ideia nos materiais que a gente analisou hoje que é, assim, honestamente, um pouco perturbadora. Hum, A gente passa a vida inteira construindo quem a gente é em cima de coisas que um dia simplesmente vão. vão sumir. Exato. É. Nossa carreira, nossa aparência, até os relacionamentos que a gente acha que nos definem. Um dos textos descreve isso como construir a vida sobre areia movediça disfarçada de fundação sólida. É uma imagem muito forte. E muito precisa. E o mais assustador, para mim, é que a maioria só percebe isso quando o chão já começou a ceder, sabe? Pois é. E é exatamente por isso que essa análise de hoje é tão relevante. Porque a proposta não é só apontar o problema. É oferecer uma alternativa que vem lá do século XVIII, do filósofo Immanuel Kant. Certo. A ideia é que, em vez de focar no que é externo, no que é temporário, a gente pode construir 4 pilares internos. Uma estrutura que não só aguenta o tempo passar, mas que pode transformar a velhice num período de liberdade e não de perda. E é essa a nossa exploração de hoje, então. Mergulhar nesses 4 pilares. Porque, pelo que eu entendi, o grande velão não é envelhecer. Não é? É chegar lá completamente despreparado psicologicamente, o que leva a um verdadeiro colapso existencial quando o mundo que a gente conhecia começa a ruir. Exatamente. A gente vai fazer essa ponte, né, entre essa filosofia e o que a psicologia moderna observa. O ponto de partida é um cenário que todo mundo de alguma forma conhece. Pessoas que tiveram sucesso, família, uma vida cheia. Sim. E de repente, aos 60, 70 anos, entram numa crise profunda. A pergunta que um dos artigos levanta é brutal, de tão simples. Quem sou eu quando tudo isso que me definia desaparece? Nossa. E por que isso acontece com tanta frequência? É porque a gente se distrai a vida inteira para não pensar nisso? Em grande parte, sim. A análise sugere que é uma dependência psicológica do mundo de fora. Quando a gente é jovem, a energia, as ambições, as distrações do dia a dia funcionam como uma cortina de fumaça. Uhum. Você não tem tempo para se perguntar quem sou eu sem meu trabalho, porque você está trabalhando o tempo todo. Você não se pergunta quem sou eu sem meus filhos por perto, porque eles estão sempre ali. Até que um dia não estão mais. Os textos mostram que existem basicamente 2 caminhos a partir daí, né? Isso, 2 reações possíveis. Que seriam pânico ou a liberdade. Basicamente, sim. O primeiro caminho é o pânico existencial. É a pessoa tentando se agarrar, sabe, desesperadamente às estruturas que estão caindo. Forçando a barra, né? Totalmente. Forçando relações, se apegando a um status social que não existe mais. E isso, assim, no fim das contas, leva à amargura. O outro caminho, que é o nosso foco, é ter construído algo por dentro. Uma estrutura que, quando o mundo lá fora desmorona, não só te mantém de pé. Mas te mostra outra coisa. Exato. Te revela um novo horizonte de liberdade. Ok, vamos entrar nisso então. O primeiro pilar, que parece ser a base de tudo. A capacidade de estar só, mas sem sentir aquela solidão que aniquila. Uhum. Confesso que, nossa, no mundo de hoje, com rede social e essa pressão por conexão, isso parece quase um superpoder. E é um superpoder. A distinção que o material faz aqui é crucial. Uma coisa é estar só, outra coisa é estar perdido. Qual a diferença? Estar perdido é quando sua identidade depende tanto dos outros que, na ausência deles, você se sente um nada, um vácuo. Já estar só, nesse sentido que a gente está discutindo, é uma escolha. É cultivar um espaço interno tão rico que a sua própria companhia vira uma fonte de significado. Com espaço para se ouvir sem o barulho de fora. Perfeito. É nesse silêncio que a gente se ouve, sem a distorção da opinião alheia, sem o ruído das expectativas. Tá, mas na prática, como é isso? Porque cultivar um espaço interno pode soar meio abstrato, né? Totalmente. Mas os textos trazem um exemplo muito bonito e concreto. É o de uma mulher que, toda noite, sem exceção, prepara uma xícara de chá, senta na poltrona favorita dela e lê um livro por 1 hora. Um ritual. Exato. E ela não faz isso porque está esperando alguém ou fugindo da solidão. Pelo contrário, ela está preenchendo a solitude com um ritual que tem valor em si mesmo. Aquele momento não precisa de testemunha, não precisa de um like para ser validado.
É um encontro com ela mesma. Isso muda tudo, porque a gente tem a tendência de ver alguém sozinho e pensar, coitado, tá solitário. Pois é. Mas nessa perspectiva, a pessoa pode estar exercendo a mais profunda liberdade. Exatamente. E quando esse pilar está firme, uma coisa mágica acontece com os relacionamentos. Eles deixam de ser o que um dos autores chama de muletas existenciais. Você não precisa do outro para se sustentar. Isso. Você não busca o outro por desespero, para preencher um buraco. Você busca o outro por um desejo genuíno de compartilhar a sua plenitude. A relação nasce da escolha, não da necessidade. Isso é transformador. Ok, isso me faz pensar. Para construir essa paz interior, para conseguir sentar com o chá e o livro, a pessoa precisa de um mínimo de calma mental. Mas a vida moderna é o oposto disso. É um caos. Como a gente encontra esse espaço? A análise fala sobre isso. E é aqui que entra o segundo pilar, que à primeira vista soa totalmente contraintuitivo. A ordem no cotidiano. Ordem. A ideia de que a rotina e a organização não são prisões, mas sim ferramentas de libertação. Peraí. Isso parece um paradoxo. Eu sempre associei liberdade com espontaneidade, com quebrar a rotina. Como é que se organizar pode me libertar? Não corro o risco de virar uma pessoa rígida, chata? Essa é a reação de todo mundo. E é uma ótima pergunta. O equilíbrio é chave, claro. Mas a filosofia por trás disso é a seguinte: o caos externo aprisiona sua mente. Como assim? Se a sua casa é uma bagunça, se seus horários são uma confusão, sua energia mental fica o tempo todo sendo gasta para gerenciar essa desordem. Você está sempre apagando pequenos incêndios, procurando coisas, resolvendo problemas de última hora. Não sobra espaço mental para contemplação, sabe? Para construir aquele pilar da solitude. Entendi. A bagunça lá fora cria uma bagunça aqui dentro. Exatamente. O material usa um exemplo ótimo, o de um apartamento desordenado. Cada objeto fora do lugar, cada conta não paga, cada coisa quebrada que a gente deixa para depois. Não é só um problema físico, é um peso psicológico. Uma decisão adiada. Isso. É uma decisão adiada, um loop mental aberto que fica consumindo sua energia em segundo plano. Organizar o espaço, nesse sentido, não é sobre ter uma casa de revista. É sobre liberar sua mente para focar no que realmente importa. Essa ideia das decisões adiadas é muito poderosa. Eu nunca tinha pensado na bagunça como um fardo mental, só como um problema prático. Muda a perspectiva. E nos leva ao coração do paradoxo. A estrutura não limita a liberdade, ela a possibilita. Pensa na aposentadoria. A estrutura externa do trabalho que organizava seus dias some. Certo. Se a pessoa não construiu a própria disciplina, a própria ordem, o que acontece? Um colapso. Um vazio que muitas vezes se disfarça de não tenho mais nada para fazer, mas que na verdade é a desintegração da forma que dava sentido aos dias. A rotina autoimposta se torna a viga que sustenta o dia. Certo. Faz sentido. Primeiro pilar, a força para estar só. Segundo, a ordem que cria o espaço mental para isso. Agora, o terceiro pilar parece ser o mais difícil de todos, especialmente hoje em dia. A indiferença ao julgamento dos outros. Numa cultura de validação constante, de likes, de cancelamento, como é possível sequer começar a se libertar disso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E os textos descrevem essa dependência da aprovação como uma escravidão sutil, mas, assim, absolutamente devastadora. Por quê? Porque quando seu senso de valor vem de fora, você entrega o controle da sua paz de espírito para algo que você não controla. Uma crítica te destrói, um elogio te eleva. Você vira uma marionete emocional. E como se quebra esse ciclo? Não é sobre virar uma pessoa arrogante que não ouve ninguém, imagino. De forma alguma. A proposta não é a arrogância. É o desenvolvimento de uma bússola interna tão bem calibrada que mesmo que você ouça as opiniões de fora, elas não te desviam da sua rota. E a velhice ajuda nisso. A velhice funciona como um catalisador. A energia para performar para os outros diminui. E sejamos honestos, o mundo tende a prestar cada vez menos atenção. Se a pessoa construiu a vida inteira nesse palco, quando a plateia vai embora, o que resta? O vazio. A percepção de que a vida foi uma performance para um público que nem estava tão interessado assim.
É uma imagem triste. Muito. Por isso, a sugestão é praticar deliberadamente. Começar com o que um dos textos chama de pequenas rebeliões contra as expectativas sociais. É um treino. Tipo o quê? Por exemplo, usar uma roupa que você ama, mas que alguém pode julgar inadequada para sua idade. Expressar uma opinião sua, com respeito, mesmo sabendo que ela é impopular no grupo. Dizer não a um convite sem sentir a necessidade de dar 15 desculpas. Cada ato desses é como um pequeno exercício para fortalecer esse músculo da autonomia. Exatamente. Cada vez que você age com base na sua bússola interna e não na expectativa externa e percebe que o mundo não acabou, você se fortalece. Você começa a confiar mais no seu próprio julgamento. É um processo lento, mas é o caminho. Entendi. Então, se a gente tem a força da solitude, a ordem que nos dá paz mental e a indiferença ao julgamento alheio, parece que o quarto e último pilar é a consequência natural de tudo isso, a fidelidade a si mesmo. É a grande síntese. É o que amarra tudo. E o fascinante aqui é que os materiais definem isso não como egoísmo, mas como integridade. Integridade. É a recusa em trair seus próprios valores, em viver uma vida que não é sua, mesmo quando seria mais fácil. A análise psicológica que eles fazem é forte. Quem vive uma vida inautêntica acumula o que eles chamam de dívida existencial. Dívida existencial. Que termo, o que isso significa? Significa que cada vez que você engole um sapo que viola seus princípios, cada vez que você diz sim querendo dizer não, cada vez que você finge ser alguém que não é para agradar, você está pegando um empréstimo contra a sua própria alma. Puxa! E na velhice, quando não há mais distrações, essa conta chega. E os juros são altíssimos. Arrependimento, amargura, a sensação devastadora de ter desperdiçado a única vida que você tinha. Os exemplos que os textos trazem para ilustrar isso são de uma simplicidade poderosa, né? São perfeitos. A mulher que passa batom vermelho toda manhã, mesmo que não vá ver ninguém. Isso não é sobre vaidade para os outros. É para ela mesma. É um ato de autoafirmação, um ritual que diz: eu me arrumo para mim, minha presença no mundo importa para mim. Ou a pessoa que cuida das plantas com uma dedicação imensa, não pelo que elas produzem, mas pelo prazer do ato de cuidar. Cada uma dessas pequenas ações é uma declaração filosófica. Minha vida tem sentido porque eu decido dar sentido a ela. Então, se a gente for juntar tudo, o que isso significa no final das contas? Como a gente resume essa jornada? Os textos usam duas metáforas que são muito boas para amarrar tudo. A primeira é a da casa na areia versus a casa na rocha, que você mesma falou no começo. Certo. A identidade que depende de carreira, aparência, opinião dos outros, é a casa na areia. Bonita talvez, mas frágil. Os 4 pilares, solitude, ordem, indiferença ao julgamento e fidelidade a si, são a fundação na rocha. E a velhice é a tempestade que, inevitavelmente, vai chegar para testar a fundação de todo mundo. E qual é a segunda metáfora? É a da árvore com raízes superficiais versus raízes profundas. A maioria de nós, segundo a análise, desenvolve raízes superficiais. A gente se alimenta da água da superfície, o elogio, a promoção, a validação. E na primavera e no verão da vida, isso funciona. A árvore floresce. Exato. Mas quando chega o outono ou o inverno existencial, essa água de superfície seca. E a árvore murcha. Os 4 pilares são as raízes profundas que a gente cultiva, que sabem buscar água nos lençóis freáticos internos, na fonte de significado que nunca seca, porque ela vem de dentro. Sabe, ouvindo tudo isso, uma crítica que pode surgir é: mas isso não é um projeto de vida muito egoísta? Focar tanto em si mesmo, na sua ordem, na sua paz, onde ficam os outros? O material antecipa essa crítica, e a resposta é sutil, mas fundamental. A ideia é que você só consegue servir aos outros de forma genuína quando você está completo em si mesmo. Quando você ajuda o outro para se sentir necessário, para ser validado, para preencher um vazio seu, isso não é generosidade. Um dos psicólogos citados chama isso de transação neurótica. Eu te dou para receber algo em troca, mesmo que seja só um sentimento de importância.
A verdadeira generosidade, então, viria da plenitude e não da carência. Exatamente. Quando você não precisa de nada do outro, pode dar livremente. Seu amor, seu tempo, sua ajuda se tornam um presente, não uma negociação. Para fechar, os textos fazem um contraste final que é muito impactante. Duas pessoas com 75 anos em situações de vida idênticas. Sim. Ambas perderam o cônjuge, têm limitações físicas, os filhos moram longe. E o resultado é drasticamente diferente. A primeira, que construiu a identidade na casa de areia, desmorona. Ela se sente uma vítima, abandonada, invisível. Tudo que a definia se foi. E a outra? A outra, que passou a vida cultivando os 4 pilares, a casa na rocha, encontra na mesma situação um novo tipo de liberdade. Um espaço para contemplação, para os seus rituais, para aprofundar a relação consigo mesma. O senso de valor dela nunca dependeu de um corpo jovem ou de uma plateia para aplaudir. A fundação é interna. A mensagem final, então, é que o projeto mais importante da vida não é ter sucesso ou ser amado, mas construir uma relação consigo mesmo baseada em respeito. Os relacionamentos são a cereja do bolo, mas não podem ser o bolo. É a síntese perfeita. A fundação tem que vir de dentro. E isso me leva a um último pensamento. Toda análise se concentra em como esses pilares nos preparam para uma velhice libertadora, o que é incrivelmente valioso. Mas isso levanta uma questão que fica para a gente refletir. Se essa autonomia, essa ordem, essa fidelidade a si mesmo são a base para uma liberdade tão profunda, por que esperar a velhice para construir isso? O que mudaria na vida de alguém se esses pilares fossem vistos não como um seguro contra o medo do futuro, mas como um projeto ativo para uma vida mais autêntica e íntegra aqui e agora?